Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Alguém precisa de oração? Eu e a minha casa. O nosso irmão André está sendo encaminhado para a Santa Casa agora, né? De SAMU, porque ele contraiu o Covid. A gente acredita que isso aconteceu no ambiente de trabalho. Todos nós estamos sujeitos, infelizmente, a situação tão preocupante, né? A Ceissa mandou uma mensagem agora pedindo que nós estejamos orando por ele, para que Deus... Ele já terminou o tratamento, mas não está passando bem. Então, vamos orar, irmãos, porque a gente vai ver alguma coisa hoje que tem a ver com momentos difíceis assim. Nós vimos na escola dominical hoje pela manhã que a perturbação e as provações que sobrevieram sobre os irmãos, a quem o apóstolo Pedro escreveu, serviu para fortalecer os irmãos, não para derrubar os irmãos. Quando a provação vem sobre as nossas vidas, irmãos, não é para nos derrubar, porque Cristo está à nossa frente, mas é para nos fortalecer, para nos chamar para Deus, para nós acordarmos um pouco para a vida. Eu preciso de Deus, eu preciso me dedicar mais a Deus. Isso é um despertamento para nós. Então vamos orar pelo André, pela Ceissa, pela família do André e pelos demais irmãos, os irmãos que levantaram as mãos. Nós precisamos de oração. Nós precisamos que um ore pelo outro, lembre do outro durante o Senhor, guarda, Senhor abençoa, Senhor fortalece, enriquece. Nós precisamos disso. Recomendação da palavra é orar uns pelos outros. Nós temos que fazer isso. E às vezes na correria a gente esquece, mas não pode, porque um depende do outro. Eu dependo dos irmãos, os irmãos também dependem um do outro. Então vamos orar nessa noite, apresentando esses irmãos, aquela pessoa que você conhece e sabe que está doente, necessita de uma ação de Deus especial nesse momento. Vamos orar, porque Deus é o mesmo. Amém. Deus é o mesmo. E Ele quer manifestar o poder para testemunho de Jesus. Amém. As pessoas precisam conhecer o poder do Senhor Jesus. Amém? Amém? Senhor Deus, nessa noite nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo agora de nos reunirmos como igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela amizade do Senhor conosco. Obrigado por ter nos chamado. O Senhor nos despertou. Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos tomou pela mão. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é quem cuida de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Eu quero neste momento, com dependência do Senhor, com humildade, pedir ao Senhor que estendas as tuas mãos sobre a vida do nosso irmão André. Que o Senhor revele a ele quem o Senhor é. O Cristo vivo que o Senhor é. Que o Senhor levou cativo todos os nossos problemas. E o Senhor tem resposta para as nossas vidas. Fortalece a vida do André para testemunho a ele de quem o Senhor é, para a sua esposa, para a sua família, para que aqueles corações se convertam ao Senhor, para que aqueles corações se dobrem diante do Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus. A tua igreja se manifestou nessa noite, ó Deus, levantando suas mãos, pedindo ao Senhor que interceda, pedindo ao Senhor que venha em socorro, em auxílio. Nós estamos passando por dias difíceis, ó Deus, mas não é surpresa para nós, porque a tua palavra já nos alertava com respeito a isso. Peço que o Senhor desperte os nossos corações, faça ferver a presença do Espírito Santo em nós, nos desperte para a alegria de estarmos juntos. Quero pedir que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas, saradoras, sobre os enfermos, sobre os familiares, sobre os amigos, sobre esta cidade de Santa Branca. Que
Que o Senhor esteja abençoando as igrejas neste momento, que estão reunidas louvando o Teu nome, proclamando o nome de Jesus. Que a luz do Senhor brilhe nesta cidade de Santa Branca, para que haja testemunho vivo de Cristo Jesus. Que as crianças, os adolescentes, os jovens, pessoas de todas as idades, conheçam a Ti como o único e suficiente Salvador. Venha operar, Senhor, nesta cidade. Nós precisamos do Senhor. Tira das trevas aqueles que estão caminhando para a perdição. Salva por Tua misericórdia e bondade e amor. Que o sangue de Jesus venha limpar os pecadores. Que a luz que brilhou na cruz venha brilhar sobre esta cidade. Traz sede e fome de ouvirem a Tua palavra. Que esta igreja seja uma igreja de portas abertas para receber estas pessoas. Receba, Senhor, nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, pois nós nos alegramos em estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos do louvor para que juntos exaltemos o nome do Senhor. que a primeira epístola de Pedro às igrejas foi para auxiliar a igreja, para confortar a igreja, para acalmar a igreja em meio a um fogo que estava destruindo a fé de alguns. Então Pedro escreve uma carta dizendo que o Senhor era bendito no meio da igreja, que eles deveriam continuar exaltando ao Senhor, mesmo em meio a uma situação caótica. Nero havia se levantado contra os crentes, havia incendiado Roma e jogado a culpa na vida daqueles irmãos, e eles estavam pagando por causa disso. Eles estavam sendo mortos, executados, por conta de uma mentira
contra a igreja. É difícil, mas não é impossível, porque o Senhor está à frente da igreja. Manter-se calmo, sereno e tranquilo em meio a dificuldades. Amém. Amém. Mas o Senhor está conosco. Amém. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, faz-me tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Vamos ao início. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, faz-me tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Vamos começar. Gente, se alguém puder me trazer água, por favor. E a voz quase foi embora agora. É.
Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Dois, três. Vamos a partir do verso 1. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 1 ao 3. Minha versão talvez seja um pouquinho diferente da que está ali, mas a palavra do Senhor diz assim: por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela, ou delas. Pois se a palavra, falada por meio de anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Eu vou pegar o microfone por causa da transmissão ali no Facebook. Pode ser que ali o som chegue mais baixo. Ontem, quando nós levamos a Dani para casa, né? A Dani ajudou a gente aqui. Aí, quando eu deixei ela em frente à casa dela, ela disse assim: olha, eu não vou poder ir para o culto amanhã, porque na verdade a Dani mora aqui, mas os filhos ficam com a mãe, com o pai, né? Com os pais dela, em Salesópolis. Então ela saiu daqui ontem, ainda teve que ir para Salesópolis à noite para poder ver os filhos, né? E ela disse assim: faz a transmissão pelo Facebook para eu acompanhar o culto, porque hoje eu não ia fazer. Mas como agora nós temos uma pessoa ilustre, né, ajudando no louvor, o João Paulo está me devendo. O João Paulo vai ter que voltar para esse louvor aí. Aí nós teremos uma guitarra, um violão, um baixo e o Wesley, que faltou o culto hoje no carrom. Não é? Vocês precisam aprender a tocar carrom também, ó. Garotão lá, precisa de gente para auxiliar quando o Wesley não puder ir. E vocês sabem que o Wesley é uma pessoa muito ocupada. Tem lá os seus compromissos, né? De família. Então eu não pude vir hoje. É isso aí, gente. Tem uma bateria desmontada lá dentro. Está aqui atrás a bateria. Olha lá, ó. Bom, então, ô Dani, que Deus abençoe a sua vida aí, viu? A vida dos seus pais, dos seus filhos. E para você também, meu irmão, que eu sei que está acompanhando aí no Facebook, Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele também escreveu essa carta que foi lida pelos mesmos crentes que leram as cartas de Pedro, de João. Essa carta não foi, a princípio, destinada a esses irmãos. Eles leram, porque era a palavra de Deus e ela seria lida. Mas Hebreus foi escrito a um grupo de irmãos. Muito interessante a história aos Hebreus. Alguns acham uma carta estranha, complicada. Parece, mas não é. É que o escritor aos Hebreus fez questão de trazer à mente desses crentes aqui, que já estavam desanimando de seguir a Cristo, devido à situação que eles estavam vivendo. As coisas estavam difíceis. Esse escritor, pela direção do Espírito Santo, ele teve o cuidado de chamar a atenção de alguns irmãos que já não queriam mais estar na igreja. Então, no capítulo 10, verso 25, o escritor aos Hebreus diz assim: olha, não deixem de congregar como tem sido costume de alguns. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns.
nós procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que esse dia, que se aproxima o dia está em letra maiúscula aí, o dia do Senhor. O escritor estava despertando os irmãos: gente, não abandonem a fé, não abandonem o convívio, ainda que as coisas não estejam indo bem para a igreja. Eles estavam fraquejando, as coisas estavam difíceis, as notícias não eram boas, as notícias para a igreja não eram boas, as coisas não estavam ajudando a igreja. Não tinha Covid naquela época, mas tinha um império que matava, tinha uma política corrupta, maligna, que estava matando os crentes. Hoje nós começamos a assistir o filme Paulo Apóstolo, que você indicou. Queridos, lá aparece, assiste esse filme, Paulo Apóstolo, os crentes pendurados nos postes, sendo banhados de piche, e os soldados rindo deles, botando fogo neles, dizendo: grita aí. Então a igreja começou a temer, porque filhos estavam sendo levados, crianças. Há relatos de que as crianças também estavam sendo atiradas na arena para as feras, para os leões. E o povo estava se divertindo com a dor da igreja, com a dor das pessoas. Então alguns chegaram à conclusão seguinte: eu não vou na igreja mais. Eu não vou correr esse risco. Eu não vou colocar minha família em risco. Poxa, meu vizinho que era crente fiel ao Senhor, foi pego pela patrulha romana, pela guarda, nunca mais eu vi. Queridos, essa tem sido a história da igreja de Jesus ao longo do tempo. Na Rússia foi assim, na China foi assim e é, na Coreia do Norte foi e é assim, pelos cantos do mundo afora sempre foi assim. Com essa igreja aqui foi assim, no início do trabalho. Quem teve seus parentes aqui no início? Ida, seu Esdras, João Braga, sabem, não foi fácil plantar a igreja em solo santabranquense. Foi fácil, irmãos. Tiveram que pagar o preço, tiveram que orar mais, porque a aprovação veio. E se nós nos dedicarmos mais, a aprovação virá também. A aprovação vem. O sistema pode não ajudar a igreja, porque o interesse é diferente. O vizinho pode não te ajudar, porque você é crente. Não gosto porque ele é crente. Você não fez nada, nem som alto você ouve, é porque você é crente. E às vezes ser crente incomoda as pessoas. Eu disse hoje pela manhã e vou repetir: a igreja tem um papel fundamental na sociedade. A igreja denuncia a injustiça contra o pobre. Opa! É papel da igreja. Se o pobre está sendo enganado, isso precisa ser denunciado. E se a igreja toma essa atitude, o sistema não gosta. Quem está enganando não gosta. Aí então, a igreja é um problema naquele meio. Não, ela não é um problema. Ela é a solução. Ela está indo contra um sistema que pode estar tirando do pobre até o que ele não tem. Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Uma certa vez, quando a mulher se aproxima de Jesus, se ajoelha e derrama sobre a sua cabeça, aliás, o bálsamo de alabastro. Um dos discípulos diz: esse dinheiro aí, poderia ser usado para ajudar os pobres. Aí Jesus se vira e fala assim: os pobres sempre estão com vocês, ajude o pobre. Não é só agora
senhora, não, ela me preparou para a minha morte. Então, o trabalho social é sério para a igreja. O socorro precisa partir da igreja. Precisa, irmãos. É responsabilidade da igreja, é bíblico. Esses irmãos aqui, eles faziam isso. Eles dividiam o pão de casa em casa, eles celebravam a comunhão de casa em casa. Não é assim? Quando nós temos um culto na casa de alguém, a gente não leva lá um prato? Estamos lá juntos, queridos. Não sobra. O que sobra a gente não deixa lá. Já aconteceu de em casa sobrar garrafas de refrigerante. Os irmãos aqui faziam a mesma coisa. Eles levavam, e aquilo abastecia o irmão necessitado. Acontece que para esse império isso não estava contribuindo. Isso para eles era prejudicial, porque eles viam como fortalecimento para um movimento que eles queriam arrasar, acabar. Então o escritor escreve, pedindo a eles que levassem em consideração a salvação que eles haviam recebido. Então, para dar maiores detalhes a esses irmãos, ele busca trazer à memória daqueles irmãos o passado distante, que muitos deles nem conheciam. Outrora, o Senhor falou por meio dos profetas, dos santos profetas, de várias maneiras, de diversas maneiras. Agora Ele nos falou pelo Filho. A voz que a igreja tem de ouvir é a voz do Filho de Deus. É Ele que está à frente, é Ele que está à frente da igreja. Nosso percussionista está chegando atrasado, gente. O representante dele chegou primeiro. Sempre ele chega primeiro. Então, irmãos, o escritor começa a despertar naqueles irmãos, e no capítulo 2, no versículo 3, ele disse: gente, como é que nós vamos escapar se desconsiderarmos? O que diz no capítulo 2, verso 3? Aí a versão aqui aí é diferente. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O escritor começou a dizer: gente, levem em consideração que vocês foram salvos. A morte de Jesus na cruz beneficiou vocês. O sangue derramado na cruz do Calvário beneficiou a vida de vocês. Vocês precisam agora levar isso em consideração. Vocês não podem negligenciar, deixar de lado, se esquecer do que foi feito, porque foi feito por causa de vocês, foi feito por causa da igreja. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. O testemunho do agir do Senhor foi crescendo, foi invadindo as ruas, as vilas, as vielas, os bairros, as casas, as cidades, e foi embora. Então a igreja não podia desconsiderar o que havia acontecido, o que Deus havia feito por eles, embora eles estivessem passando um momento terrível. Mas o escritor fez questão de lembrar um detalhe: embora aqueles irmãos estivessem passando por tribulação, por provações, por momentos ruins, desafiadores, o escritor disse a eles o seguinte: vocês ainda não foram provados até o sangue. O escritor disse isso para eles: eu sei que vocês têm grandes problemas, mas ainda não aconteceu com vocês o que aconteceu para os irmãos lá que vivem em região romana, da Ásia Menor, por exemplo. Com vocês ainda não aconteceu isso, porque eles pagaram com sangue.
família teve que morrer, os filhos foram. Isso não aconteceu com esses irmãos aqui, os hebreus. E o escritor lembrou a eles: vocês ainda não tiveram que pagar com sangue. A tribulação está sobre vocês, mas não houve derramamento de sangue como aconteceu com os outros irmãos. Irmãos, quando Deus começa a permitir alguma situação difícil para a igreja, nós não precisamos nos surpreender isso. O apóstolo Pedro disse isso. Gente, não se surpreendam com esse fogo que parece que vai devorar vocês, porque isso não é novidade. O apóstolo Pedro disse isso. Vocês estão assustados com esse fogo que parece que vai acabar. Não vai. Não vai. Nada, nada. Nenhuma força nesse mundo vai parar a igreja. Nenhuma força nesse mundo vai parar a igreja. Porque o Senhor Jesus está à frente da sua igreja. Amém. Não somos nós que estamos à frente da igreja. Os líderes da igreja. Irmãos, como eu disse algumas semanas atrás para um irmão, o que eu posso fazer para melhorar a igreja é pintar parede. Mais nada. Não preciso fazer mais nada. Agora, Jesus não. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. É Ele que protege a igreja contra as ações do maligno. Amém. Contra os levantes do maligno contra cada crente. É Ele. A liderança não consegue fazer nada. Por vezes, nós nos ocupamos muito em lamentar as situações, que é difícil, mas toda provação vem para edificar as nossas vidas. Toda provação vem para fortalecer a nossa vida e não para nos derrubar. É isso que a palavra de Deus nos diz. Quando as trevas aumentam o seu poder ao redor da igreja, Cristo irradia poderosamente a sua luz na igreja, sobre a igreja. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Quando a nossa fé é provada, nós nos tornamos perseverantes. Então, irmãos, sem provação não há perseverança. Nós temos que aprender que a igreja nunca estará livre de provação. Nunca. Eu disse hoje pela manhã que o homem, que o ser humano não se fortalece à beira-mar. Não é à beira-mar que nós nos tornamos ricos, irmãos. À beira-mar nós curtimos um pouquinho do resultado da aprovação, porque a aprovação está lá dentro do nosso ambiente de trabalho. A aprovação está em levantar cedo no inverno. A aprovação está em ir para o trabalho debaixo de uma chuva, de um temporal. A aprovação está em você ficar fora de casa, como o Rodrigo, para trabalhar. Ficar a semana inteira tendo que viajar, pegar estrada, voo, em plena situação que nós estamos vivendo. Isso é provação. Mas ao voltar para casa, a sua fé se restabelece, porque ele concluiu uma prova. Eu disse aqui hoje de manhã, e essas adolescentes e esse adolescente bonitão aí, que é o Natan, eu disse hoje pela manhã que quando a gente está na escola,
De repente o professor vem e diz assim: amanhã tem prova. Fala, nossa, que ignorante! Prova amanhã? Amanhã tem prova. Você não está esperando a prova de amanhã. O professor simplesmente vem e diz: e aí, gente, beleza? Amanhã tem prova. Pronto, acabou a paz. Acabou a amizade com o professor. Por que, professor? Não pode ser semana que vem? Não. Porque o professor já está há mais de um mês ali conversando o mesmo assunto com a gente. E aí nada mais justo que ele aplicar uma prova. Eu quero ver como é que vocês estão na escola. 2 mais 2 é 4, claro. Quando a aprovação vem, irmãos, o professor da igreja quer saber como é que está a nossa fé. A prova vem para ser aplicada na vida da igreja, porque a nossa fé precisa ser refinada. 1 Pedro capítulo 1, vamos dar uma olhadinha lá? 1 Pedro capítulo 1, Simone, põe aí. Pode passar o versículo seguinte. Versículo 7. Lição da escola dominical hoje. Versículo 7. Assim acontece, a provação acontece, a dificuldade vem na nossa vida, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A tribulação acontece para isso. Agora eu quero ver. Ele é crente? Agora é que eu quero ver se ele é crente. Quero ver. Agora ele ficou doente. Ele que falava aí. Agora eu quero ver. Isso acontece para que fique provado quem você é, quem a igreja é. A provação, a dificuldade que vem sobre a nossa vida, não é à toa, irmãos. É para provar quem você é. Deus não precisa de provas de quem eu sou, de quem você é, porque nós somos filhos dele. Ele sabe quem nós somos, mas o mundo não sabe. O teu vizinho não sabe. Provavelmente um parente seu possa não saber quem você é em Cristo Jesus. Quando a aprovação vem, eles ficam de olho em você. Agora ele desiste. Agora ela não vai mais. Agora acabou. E aí, a fé é comprovada que vocês estão firmados em Cristo Jesus, mesmo enfrentando tribulação, mesmo doente. Eu sei em quem tenho crido. Queridos, o diabo se apresentou diante de Deus. E o Senhor perguntou para ele: viste o meu servo Jó? Como ele me adora? Também. Senhor o cobriu de todos os bens da terra. Tudo que um homem necessita na vida, o Senhor deu. Qualquer um vai te adorar mesmo. Tira tudo dele então, menos a vida. O que foi que aconteceu no final de tudo? Jó estava purificado. A sua fé no Senhor estava fortalecida por causa da provação. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Foi o que Jó disse. Foi o que Jó disse. Irmãos, quem está à frente da igreja é o Senhor Jesus. Quem está à frente dos seus negócios é o Senhor Jesus. Quem está à frente da nossa vida é o Senhor Jesus. Não é outra pessoa. O nosso Deus não é morto. O nosso Deus responde. Confesso aos irmãos que estudando semana passada, essa semana, eu fiquei um pouco encabulado.
Porque estudando, eu cheguei numa matéria que diz que Deus não fala mais com a gente. Deus não fala mais. Deus só fala com a igreja através da sua palavra. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus fala por intermédio da sua palavra. Não tenho dúvida nenhuma, irmãos. É por isso que a gente precisa ler a palavra. Acontece que o Espírito Santo, segundo essa mesma palavra, comunica as coisas de Deus conosco. Porque qual pai não fala com seu filho? Não, mas aqui ele só fala pela palavra. Teologicamente falando, é isso mesmo. Mas como existem 1 milhão de opiniões teológicas, eu ainda creio que o Senhor fala aos nossos corações. Amém. Amém. O que é oração? Oração não é reza, é uma conversa. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e clamamos a Ele, Ele responde, porque Ele é Pai amoroso, Ele responde. Se o Senhor respondeu uma oração sua, Ele falou com você. Falou com você. E nem sempre a oração está aqui na Bíblia, até porque oração de modelo é só o Pai Nosso. E nem sempre nós oramos o Pai Nosso. E quando nós colocamos o nosso joelho no chão, angustiados, temerosos, aflitos, pedindo por um filho, por uma filha, pelo marido, pela esposa, Senhor, meu esposo vai passar por uma cirurgia. A minha esposa vai passar por uma cirurgia. Eu estou com medo. O Senhor responde. Responde. Porque Ele é vivo e Ele nos conforta. A palavra de Deus é viva, eficaz, ela nos conforta, mas o Espírito Santo também, porque Ele comunica as coisas de Deus conosco, Ele comunica a ação de Deus conosco. Se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. O Senhor está conosco, apesar das situações. Amém. Amém. O Senhor está com André, apesar da situação. Vamos continuar orando pelo André, para que a sua fé no Senhor Jesus se fortaleça, para que o Senhor fale ao seu coração lá onde ele estiver, confirme, que o Espírito Santo confirme no coração dele a ação e o cuidado de Deus para ele, porque esse é o momento que ele precisa desse conforto, desse auxílio, dessa resposta. É preciso que o Espírito Santo produza paz nos nossos corações. E para isso Ele veio. Ele é o nosso Consolador amado, a marca de Deus em nós, o selo da promessa. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor fortaleça as nossas vidas, que a esperança no Senhor aumente, que nós venhamos a cumprir a palavra do Senhor, orando uns pelos outros, porque essa é a vontade de Deus para a igreja. Amém. Amém. Essa é a vontade do Senhor Jesus para o seu povo, para a sua igreja. Que bênção nós podermos estarmos aqui. Que bênção nós podermos colocar as nossas mãos no trabalho, podermos ofertar para o trabalho, podermos socorrer as pessoas. Que bênção, Senhor. O que nós fizemos ontem aqui sábado foi para a tua glória. Quem doou, doou para a tua glória, sem esperar lucro. Foi para a tua glória, foi para socorrer pessoas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso.
Meus irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos cantar mais um cântico. Com esse cântico nós estaremos levantando nossos dízimos e ofertas. E logo após eu estarei orando, encerrando a nossa reunião. Nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Em nossa mente, em nossa alma, te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor é bom e eterno nas tuas misericórdias, e elas duram para sempre. Amém. Irmãos, eu estava me esquecendo, podeis assentar um instantinho só. Hoje é dia das mães.
E eu quero convidar as mães a virem aqui à frente, nesse momento. Quero chamar as mães aqui. Acabaram-se as mães? Maravilha. Dona Nilza, Sirlene, minha mãe, Dona Maria, Cláudia, Edi, Ida, Simone. Que maravilha, hein? Essas são as mães da nossa igreja. Mulheres que estão firmes no Senhor e que nós desejamos que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu falar olhando para todos vocês. Nosso desejo é que o Senhor Deus abençoe a vida de vocês ricamente em Cristo Jesus. Eu sei que as mães, além da criação, têm o ministério da oração para a vida dos seus filhos. Eu sei que as mães nunca se esquecem de orar pela igreja, para que os seus filhos estejam incluídos nela, sejam salvos. Graças a Deus por isso. Então que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês. Amém. Muito obrigado, mãe, por ter me conduzido no caminho do Senhor Jesus. Amém. Eu me lembro perfeitamente o dia que a minha mãe me repreendeu e eu não consigo esquecer esse dia. 1979, minha mãe me fez sentar numa mesinha caronchada na sala e colocou diante de mim uma Bíblia e ela abriu o Salmo 1 e ela me fez ler. Eu iniciei lendo mentalmente, ela disse em voz alta, e eu tive muita vergonha de ler em voz alta, mas eu tive que ler. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda de escarnecedores. Aquilo me alimentou. Nunca mais me esqueci. Então, minhas irmãs, tudo o que vocês ministraram sobre a vida dos seus filhos não se perdeu. Amém. Não se perdeu. Porque esse é um ministério de Deus na vida de vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé mais uma vez, estenderem as mãos para cá. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela vida de cada uma de vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por essas mães. Obrigado por o Senhor manter comigo a minha mãe. Obrigado pelas repreensões, pela disciplina que o Senhor aplicou na minha vida através da vida dela. Obrigado pela ação do Espírito Santo na vida de cada uma dessas irmãs aqui. Continue usando-as poderosamente para a glória de Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, essas mães, mulheres do Senhor nessa igreja. Que nós possamos dar frutos que glorifiquem ao Senhor. Use a vida de cada uma delas, que elas ainda deem frutos que louvem ao Senhor, que dignifiquem e engrandeçam o nome do Senhor. Guarde-as, proteja-as, fortaleça-as, Senhor. Fortaleça seus lares, suas famílias, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, obrigado por nos permitir comemorarmos essa data. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãs, sábado nós comemoraremos o Dia das Mães aqui na igreja. Ainda não tem horário, mas a gente vai comunicar aos irmãos, às irmãs. Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, nosso culto está terminado para a glória de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma semana rica na presença do nosso Deus de amor e paz. Deus abençoe os irmãos.